falar com todo lugar, certo? Não, eu saber só depois. Aí eu gravo daí não viu que tá errado. Então, 3 E aí, gente, tudo bem com vocês? Onde que é a câmera? Eu tô sem óculos. Olha ali. Ah, tá bom. Você continua daqui? Vai. Muito bem-vindos aí ao meu canal, Novos Coturnos. Pra você que acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Que você continue sendo abençoado com os nossos vídeos, com o meu testemunho. E eu espero poder compartilhar muito mais conteúdo com vocês. Hoje nós temos a visita e a presença ilustre do meu marido, Clever. Mais lindo. O famoso Vida, pra quem segue no Instagram. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco de como foi a jornada do nosso namoro até o casamento. Então fica de olho. Quer começar falando? Eu não lembro a pauta. Na verdade é assim, nós abrimos uma caixinha de pergunta no Instagram, então tem algumas perguntas pra responder, mas pra você que não viu o último vídeo, volta lá no último vídeo com o título Me Disseram Que Deus Não Ia Fazer, que eu conto como foi que a gente se conheceu e como foi o nosso namoro. Chegou um determinado momento que a gente entendeu que a gente não tinha o porquê esperar, com ali uns 3 ou 4 meses de namoro. Mais ou menos uns 6 meses. A gente entendeu que era o tempo da gente tomar a decisão de algo mais sério, que seria aí um casamento. E aí, eu fui conversar com o meu pai, e a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que, assim, foi um dia épico. Eu fui lá no meu pai e ele me perguntou, eu falei, pai, eu acho que eu vou casar com o Clever. E ele falou assim, me responde então em uma frase o porquê que você quer casar com ele. Naquele momento foi um silêncio, assim, terrível. Eu não sabia o que responder. Não porque eu não sabia o porquê eu iria me casar, mas eu não sabia resumir em uma frase. E eu lembro que eu falei, pai, eu não vou te responder hoje, posso responder depois? Aí ele falou, beleza. E aí eu pensei por um dia, eu chamei o Clever aqui, ele veio aqui 2 horas da manhã, a gente teve uma conversa, assim, bem decisiva. E aí eu respondi pro meu pai, eu falei, pai, eu vou casar com ele porque ele ama mais a Jesus do que a mim. Então se ele ama mais a Jesus do que a mim, ele nunca vai me decepcionar, ele nunca vai me ferir, ele nunca vai me magoar, porque se ele fizer isso, ele estaria ferindo a Jesus. Ele ama muito a Jesus. Então dali veio o sim, meu pai falou, então beleza, então se é isso, ele abençoou. E aí, você quer falar alguma coisa? Não, pode ir. E aí já encaixa com a pergunta que me fizeram lá na caixinha. Como foi o pedido de casamento? Eu vou deixar aqui uma foto, a produção tá, gente, com uma foto aqui. Ele me convidou, ele disse que a gente ia sair pra comer alguma coisa, eu não sabia o que era. Porque, gente, detalhe, nessa época a gente era muito quebrado. A gente ainda não tá assim no 100% de condição não, mas a gente era tipo assim, sabe, o aperto mesmo. Porque tava saindo de um outro emprego pra empreender, enfim. E aí ele falou assim, eu vou te levar num lugar e tal. Tava tudo quebrado e tudo fechado também, né? Foi no meio da pandemia, então não tinha muitos lugares pra poder ir. Uhum. E aí eu não sabia que ele tinha compras ali antes, eu imaginava, porque ele tava tentando pegar o número do meu dedo. Mas, porque, gente, eu sou muito difícil de conseguir me enganar, eu pego tudo no ar. Aí, o jeito que ele tava muito romântico, eu falei, gente, alguma coisa aconteceu hoje. Mas eu não esperava aonde, então o que ele fez? Ele me levou até a igreja que a gente congregava na época e lá tinha uma cruz linda, assim. E aí, aos pés da cruz, ele me pediu em casamento. Foi lindo, né? Eu disse sim, claro, uma foto linda eu tirei no momento. Mas assim, é simples, mas pra mim tem muito significado. Tava só nós dois e Jesus ali. E foi um compromisso firmado ali aos pés da cruz, né? Eu nunca fiquei tão ansioso na minha vida, porque ela ficava falando assim, e aí, vamos casar ou não? Porque na verdade a gente já tava com o casamento meio que marcado, né? Uhum. Só que eu não tinha feito o pedido ainda. Só que na minha cabeça eu ia fazer o pedido no casamento do meu irmão. Então, na hora que aquele bem... Eu não vou falar aquele que meu irmão fez isso, tá, o Breno? Mas joga o buquê, a mulher... Não joga não, né? A noiva vira, entrega o buquê, aí depois aparece o cara pedindo. Mas isso ia demorar muito, eu tava muito ansioso. E eu lembro que eu tomei a decisão no dia, eu falei, vou pedir ela hoje. Mas como? Não sabia, a gente ia sair pra comer alguma coisa, sei lá. Aí eu tive a ideia, falei, amor, a gente precisa ir lá na igreja porque tem um cara querendo conversar comigo e depois a gente sai. Aí eu peguei e fui pra igreja, aí chegou lá e falei assim, ué, não tô vendo o cara aqui não. Eu falei, não, daqui a pouco ele chega. Aí nesse meio tempo eu chamei ela na cruz, falei que eu quero pedir você em casamento diante de Jesus aqui, firmando um compromisso sério, né?
Foi um momento massa. E aí de lá a gente foi comer sushi, porque eu amo sushi. Ele não gostava, eu converti ele ao sushi, mas é errado. 150 conto pra comer 3 peças. Mas foi muito bom. E aí esse foi o nosso pedido. E aí a gente passou por um processo aí até o casamento. Então, depois disso, a gente marcou um noivado, que seria em janeiro, né? E aconteceu mesmo em janeiro, porque as coisas começaram a abrir um pouco, já podia reunir até 50 pessoas. Então a gente enxugou, assim, uma lista e fez um noivado para 50 pessoas. Também vou deixar a foto aqui, mas foi um noivado bem lindo mesmo, com pessoas que a gente amava. E o casamento estava marcado para maio. Se você ver algumas fotos do noivado, tem até lá o salve the date, né? Salve essa data, 9 de maio, acho que era 9 mesmo de maio. E tava tudo certo pra acontecer em maio. Só que o que a gente não espera é os planos de Deus, né? Que não são os nossos. Ah, conta do episódio do noivado. Ah. Do dia Eu sei do que noivado. a gente começou a fazer a correria do noivado, né? Busca forro, busca não sei o que e tal. E ela tinha um carro antigo, um Siena 2000. Só que ele não marcava o combustível. Aí eu perguntei pra ela, você abasteceu pra gente poder ir? Ela falou, sim, dá pra ir. Eu falei, então vamos. Aí eu lembro que a gente tava descendo a avenida Getúlio Vargas, e o local que a gente ia pegar os panos era na Getúlio mesmo. Só sei que na hora, na verdade foi sinaleira ali na descida, o carro começou a apagar. Eu falei, amor, você não abasteceu o carro. Eu falei, não, mas dava pra ir. Eu tinha abastecido, gente, só que pouco. Pode olhar os quilômetros que vai dar certo. Só sei que foi na hora que eu acelerei e acabou a gasolina. Então a gente andou uns 3, 4 quarteirão assim, sem gasolina. E eu lembro que eu encostei na esquina assim, de frente com o posto. Falei, vamos abastecer, né, Deus, tal. né? Vamos abastecer. Cadê minha carteira? E nessa época não tinha Pix, gente. Parece que é um tempo distante, é um ano e pouco atrás, mas não tinha Pix ainda, né? Então não tinha assim, fazer Pix, alguma coisa. Não tinha carteira e não tinha dinheiro. Então a gente tava sem nada. Então, pronto, Aí eu como falei, nossa, que a gente ia como é que eu ia fazer? Só sei que eu peguei tinha e transferi. na sua conta, eu acho. Eu transferi dinheiro pra uma outra conta pra depois mandar pra conta dela. Foi mó rolo. Só sei que o que mais me marcou foi porque eu fui lá, abasteci, né? E só sei que a hora que eu tava voltando, eu tava olhando pra ela e a Malu também tava junto. E eu começava a rir demais, rir muito no meio da rua, assim, olhando pra situação que a gente tava passando. Sim. Só sei que a única coisa que eu ficava pensando cara, Deus tá escrevendo a nossa história, de certa forma Ele tá escrevendo a nossa história. Até o próprio noivado foi noivado não, o próprio casamento foi algo assim, na verdade a gente nem ia fazer nada. Não, tem um processo, né? Que seria... porque até as pessoas perguntaram, uma outra pergunta é como que foi a ideia do casamento na laje, né? Gente, a gente casou numa laje. Respondendo a essa pergunta, como que foi o casamento na laje? O casamento, porque aí fechou esse ciclo, a gente fez o noivado, tudo certo, entregou os convites pros padrinhos, a gente tinha escolhido, gente, 20 casais de padrinho, ou seja, 40 pessoas, não eram 10 casais e 20 pessoas, eram 20 casais pra ser padrinho. Então a gente convidou aquele tanto de gente pra ser nosso padrinho, pessoas que a gente ama muito. E quando foi chegando ali o noivado foi em janeiro, finalzinho de fevereiro começou a fechar tudo de novo. Tudo começou a fechar. Não pode abrir nada, aí deu um lockdown de novo. Vocês vão lembrar que aí foi quando teve muitas mortes aqui em Uberlândia, em outros estados também, então fechou tudo. E aí a gente já tinha pago uma chácara, um calção, onde ia ser o casamento. Então a gente já tinha pago o calção, eu já tinha fechado algumas lembrancinhas, já tinha fechado algumas coisas. Minhas madrinhas, a maioria já tinha feito vestido. Ele já tinha ido, né, alugar o terno com os padrinhos, porque a gente ia fazer uma festa mesmo. Ia dar mais ou menos umas 200 pessoas na festa, assim, lá nessa chácara. Só que quando foi chegando perto, tudo fechou, então a gente decidiu, a gente foi lá no cartório, falou, olha, não dá pra, a gente orou e falou, não dá pra esperar mais. A gente já tem essa convicção no nosso coração. E pra gente não fazia sentido, não julgando outros casais que fizeram isso, casar no cartório e depois fazer a festa. A gente queria que fosse aquele momento e um momento especial, por mais que fosse no cartório e um almoço com os nossos pais. Então a gente resolveu adiantar o casamento. Tipo assim, a gente até me zoava, mas não quer casar mesmo, vai adiantar 2 meses. Porque aí de maio a gente adiantou pra 21 de março, né? Foi. 21 de março. A gente adiantou e a nossa ideia era fazer a cerimônia no civil. A gente já tinha pago o fotógrafo, muito amigo meu, salve Wilton, as fotos dele são lindas, a gente vai deixar umas fotos aqui. E eu falei, não, eu quero as fotos de lembrança, então a gente faz um ensaio e tal. E eu já tinha um vestido de noiva, gente, tudo compro, tudo certinho, tudo lindo.
E aí eu falei, não vai dar pra ter nada, mas tudo bem. Só que Deus nos presenteou com pessoas incríveis. Então, assim, a Lara, o Vicente, a Renata, o Bruno, várias pessoas, meu pai, assim, não vale citar aqui todos, que senão vou ser injusto, mas foi muita gente. Na semana falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Nem que seja um almoço simples. Eu falei, Lara, mas aonde a gente vai fazer isso? Ela, não, vou ver com a minha mãe fazendo a cobertura dela, que é aqui no fundo da minha casa. Ela tem um apartamento com a cobertura, então, gente, não é uma laje, é uma cobertura, tá? E aí, elas fizeram, assim, tudo como eu sonhei. Essa estrutura de madeira que tá aparecendo aqui, que vai estar a foto aqui, a Renata fez um dia antes. Renata é minha cunhada. Ela fez um dia antes, ela mesma, manual, com as madeirinhas lá e tudo. A gente deu um jeito de trazer esses forros, pano, tudo a gente conseguiu emprestado. A Lara comprou as flores. Então, assim, gente, foi algo de Deus mesmo. Elas prepararam tudo com muito carinho pra que fosse de fato especial. E eu lembro que um dia antes, né, a gente tinha ido lá no Vicente e a Lara, porque tava tão crítico a situação que a gente podia levar só um casal, né? Nem os pais, era só um casal. E aí, pra não escolher os meus pais ou os dele, né, a gente escolheu o Vicente e a Lara, que são os nossos padrinhos, os nossos únicos padrinhos no cartório, sim. Mas lá na festa que a gente fez, na recepção aí na laje, aí teve nossos pais, nossos irmãos. Meu irmão não pôde vir, mas assim, tinham pessoas muito queridas ali. E tudo aconteceu. Que eu ia falar, um dia antes tava chovendo. E lá é aberto. Eu falei, Deus, mas não é possível, é perrengue atrás de perrengue, luta atrás de luta. E aí eu falei, Deus, por favor, não deixa chover não. E aí no outro dia, gente, vocês vão ver as fotos aqui. Abriu um sol, assim, que chegou a queimar a cabeça do povo. Mas foi um sol e um céu tão lindo que a gente transmitiu ao vivo. E os únicos comentários que tinha na live era, Larissa, olha esse céu, você tem que ver esse céu, não sei o quê. Depois eu fui assistir também. Pra quem quiser ver o casamento, tem lá no meu feed, a gente filmou tudo e o céu tava lindo. Parece que Deus falava, eu estou abençoando esse casamento, essa família. Então, foi muito top. Foi massa. Foi massa. Né? Sim. E aí, acho que a outra pergunta que tinha era uma pergunta mais íntima, só que a gente vai responder. Era sobre como que foi a lua de mel. Ela chorou na lua de mel. Eu chorei, gente. Ai, meu Deus, conta você essa parte, porque pra mim... Não, é pra mim. Eu sempre fui virgem, né? Então eu tinha aquela ideia de que eu queria casar virgem e tal. Então pra mim aquele momento era um louco, nossa, massa demais. Só sei que quando começou mesmo, ela começou a chorar. Falei, meu Deus, que ela tá chorando. Não, ela tentou fazer uma surpresa, rasgou a meia A minha calça. calça, gente, é só perrengue, mas Foi assim, engraçado. crente não tiver luta e prova, mas foi muito bom, foi... Eu sei que ela começou a chorar lá na minha frente, eu falei, gente, minha primeira vez a mulher tá chorando. Mas foi massa, foi um momento legal, assim, ainda mais... acredito que foi muito mais importante pra ela, né, que se eu não me engano, você já falou sobre isso no testemunho, né, de que Sim. Deus não ia preparar algo tão bom, como se fosse tão bom. Mas Por isso que eu me emocionei. por isso que ela se emocionou. E é legal ver como Deus ele constrói histórias, né? Pega o Kleber que vem de tal família com a sua história e vem a Larissa com a sua família e com a sua história e junta criando uma história só, né? Como Deus ele cria esses caminhos, junta pessoas de fato. Eu entendo que nós escolhemos sim pessoas, mas eu entendo também que Deus ele tem algo preparado para quando você se coloca debaixo da vontade dele, respeitando o tempo, honrando ele em tudo aquilo que ele te pede para fazer, né? Então, a lua de mel foi uma parada legal. Isso mesmo, então é isso. E tinha só mais uma pergunta que era sobre como que era, tipo, conviver sabendo do meu passado, assim. Porque até eu citei no outro vídeo sobre o fato do meu passado, dos meus relacionamentos, da Maria Luísa. Então a pergunta era como conviver, né? Como assim, se você sentiu em algum momento olhar isso e isso ser algum problema. No começo, na verdade, até hoje não foi um problema. Lógico que eu não vou falar que eu tô seguro disso, porque senão eu vou estar me colocando numa posição muito alta e posso chegar um momento que isso vai me atrapalhar futuramente. Então eu prefiro me colocar na visão de que eu prefiro olhar com isso com graça. Então eu fui um cara que nunca teve muitas namoradas, muito relacionamento, como eu falei, casei virgem. Então eu tinha um ideal de família. Até quando eu comecei a me relacionar com a Larissa, houve algumas pessoas que perguntaram, cara, mas você não tem filho, você tem um estilo de vida e você vai casar com uma pessoa totalmente diferente e tal. E eu falei, cara, eu tô casando com ela por causa do coração dela, por causa do propósito dela, por causa do que ela é. Não porque ela aconteceu no passado.
lógico que já me peguei em momentos, e principalmente que ela falou que tem uma tatuagem que ela ganhou por sexo, né? Que a gente pode dizer assim. E quando ela me contou isso pela primeira vez, nas outras noites eu deitava na cama e olhava pra tatuagem e falei assim, cara, essa tatuagem me lembra um outro cara que eu não sei quem que é. Só que naquele mesmo momento eu entendi, não havia crise, mas havia um conforto de Deus de dizer, cara, ela é uma nova criatura, ela é uma nova pessoa, ela tá aí pra você agora, a história é passado, Deus limpou ela. Então assim, pra mim nunca foi um problema. De jeito maneira. Na verdade, isso seria bom até para ajudar outras pessoas que estão se relacionando, que tem esse tipo de relacionamento. Não, um cara que mais dentro da igreja, que conheceu uma mulher que tem uma filha e com uma vida assim cheia de experiências. Mas eu entendo isso. O mesmo Deus que agiu com graça com pecadores na Bíblia, como Paulo, por exemplo, que foi um assassino, outras pessoas, ele agiu de graça nas nossas vidas. Eu não sou mais pecador que ela e também não sou menos pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Então eu sempre vi o relacionamento a partir dessa perspectiva. Nós dois precisamos de Jesus. E eu acho que uma coisa importante, só completando assim, ainda mais da minha parte, né? Que sempre eu falei tudo, então eu nunca te escondi. Quando a gente namorava, então assim, aqui ó, casais, jovens, adolescentes, povo que tá namorando aí, ó, tem que contar tudo do seu passado. Mas tem coisa que não precisa saber. Na nossa visão, você precisa sim saber. Se a sua intenção é casar com essa pessoa, ela precisa saber quem você foi um dia. Por mais que Jesus já lavou tudo, ela precisa saber. Porque no nosso namoro, como eu falei, né, no outro vídeo, a gente não tinha pra onde sair. Então, o nosso rolê era o quê? Dentro do carro, conversando e vendo filme, né? Então, a gente conversava muito. Eu falei, olha, eu quero te contar a minha história. Foi assim, assim, assim. Eu contei tudo, em detalhes, às vezes assim, sabe? Minúsculo mesmo, que não precisava nem saber. Mas eu contei tudo. Pra saber como seria a reação dele, pra ele ter o direito de pensar, nossa, realmente ela tem um passado. Porque às vezes a gente quer mascarar aquilo que a gente foi com a intenção de esconder isso da pessoa, sabe? Falar, nossa, ela vai me julgar e tal. Mas não, a gente tem que ser transparente e se for um casamento assim, que tiver Jesus no meio, como eu falei no outro vídeo, ele vai ser abençoado, Deus vai abençoar, né? A melhor coisa que você pode fazer enquanto casal é ser sincero um com o outro. De fato. Conversar muito, beijar menos. Beijar menos, no noivado, assim, no namoro, beija menos, conversa mais. Por isso que a gente casou tão rápido, entendeu? Porque a gente precisava esperar mais. Você conversava muito. Mas seja sincero, fale a verdade. Isso faz vocês vencerem muitas barreiras que no casamento podem ser criadas. Se você for sincero antes. Se você esconder, a hora que chegar no casamento pode virar uma bomba, entendeu? Igual, por exemplo, eu falava muito pra ela da minha questão emocional, das minhas crises de ansiedade e tal. E quando eu casei, eu tive algumas crises e ela soube me ajudar, porque ela já sabia como é que era, ela não entrou disso de assustada. Então, você tem que falar sobre o seu coração. E casamento é isso, é intimidade, é a ideia de se desnudar, não somente em corpo, que é uma parte disso, mas se desnudar da sua alma. Então isso faz parte dos 3 pontos do casamento. Você precisa estar bem com Deus, bem com você mesmo e bem com a outra pessoa. Então quando esse pilar ele está auxiliado, em pé, você consegue ter um bom casamento. Então quando você desnuda sua alma, você abre o seu coração, você está dando a abertura da outra pessoa a entrar nessa intimidade. E isso é um casamento, não é somente sexo, né? Que muitos jovens pensam nisso, né? Vou casar porque eu quero fazer sexo rápido. Cara, sexo, eu vou te falar, você faz uma vez no dia, mas o resto do dia você tem que passar com ela. Então se for uma pessoa... Achei que você ia falar uma vez por mês, por semana. Eu não vou expor, não. Mas homens casados sabem o que eu tô falando. Nossa! Mas o que eu quero dizer é isso. O maior tempo do seu dia não vai ser em sexo, vai ser em conversas, vai ser falando com a pessoa, se relacionando com ela. Entende? Então é isso, gente. Acabou que a gente virou um aconselhamento aqui. Mas comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você quiser que o Clever volte aqui mais vezes. A minha intenção é trazer ele mais vezes. Mas, gente, ele não gosta de aparecer. Por incrível que pareça, porque ele fala muito bem. Comenta aí, Clever, volte mais vezes. Mas pra gente tá trazendo mais conteúdo. Depois a gente quer contar da nossa trajetória na igreja. Como que a gente tem vivido isso. E outras coisas, e outros testemunhos. Que a gente tem muita coisa pra contar pra vocês. Então fiquem ligados nos próximos vídeos. Como é que tem que falar? Curte, deixa like, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Valeu, gente.